Olá, alunos do ensino médio. A nossa aula de hoje é uma aula muito interessante, uma aula de prévia para que nós possamos iniciar os nossos estudos de literatura. Antes de entrar na literatura propriamente dita, nós temos que dar uma revisada no que é o gênero narrativo. Porque só a gente entendendo o que é uma narração, isso vai nos aproximar quando nós formos estudar as escolas literárias. Então, nós precisamos entender as características de um texto narrativo. Nós não podemos iniciar estudo literário aprofundado sem que isso esteja bem fixo na nossa cabeça. Então, a nossa aula de hoje, ela é primariamente uma revisão daquilo que a gente aprendeu no ensino fundamental. Aqui quem fala com vocês é a professora Leire. Eu sou professora de língua portuguesa e língua inglesa e estarei acompanhando os seus estudos nessa etapa de revisão. Para exemplo do que é um texto narrativo, eu vou compartilhar com vocês um exemplo de texto, no caso, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, para que nós possamos, nessa pausa, analisar, observar as características do texto narrativo nessa crônica. O nome dela é Aprenda a Chamar a Polícia. Fiquem atentos ao seguinte detalhe. Essa crônica, ela está em primeira pessoa, ou seja, o personagem principal é quem conta todos os fatos que vão acontecer com ele. Ela apresenta doses de humor, ironia, crítica, as características principais desse gênero literário. Tudo isso para nos ensinar como chamar a polícia. Eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia. Informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Desliguei. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros de polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada desse mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com a cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Como essa aula é uma revisão sobre o texto narrativo, nós vamos comentar agora um pouco sobre os elementos da narrativa. O que é elementos da narrativa, professora? O que é um elemento? Um elemento é uma parte de um todo. Então, uma narrativa, que é uma história, ela é dividida em 5 partes no que se refere à sua característica como narração.
Por que eu posso considerar um texto como uma história e outro texto não? O que difere um de um outro? Por exemplo, se eu pegar um texto que é uma receita de bolo, eu vou ter ingredientes, modo de fazer, tempo de preparo. Isso é o DNA de uma receita. Então, ele tem as suas características, suas partes pré-definidas. Então, elementos da narrativa é como se fosse o DNA, o mapa genético desse texto. O que um texto ele tem que ter para ser considerado dessa família? Por exemplo, o que uma pessoa tem que ter para ser considerado irmão da outra, irmão consanguíneo, que eu me refiro? Então, você tem elementos de similaridade. Então, um texto narrativo, uma piada, uma novela, um romance, uma crônica, um conto, uma lenda, um mito, eles têm similaridades. E a essa similaridade nós chamamos de elementos da narrativa e são 5 os principais. Bom, esses elementos principais, esses 5 elementos principais, quem são eles? Enredo, personagem, tempo, espaço e foco narrativo. O que é um enredo? Enredo nada mais é do que o assunto do texto narrativo que você vai estar analisando. Por exemplo, nesse texto do Luiz Fernando Veríssimo, o que é o enredo? O enredo é a história de uma personagem, mesmo que for masculino, é sempre feminino, tá? Uma personagem que escuta um barulho em sua casa, chama a polícia, ele é ignorado e para provocar a presença da polícia, ele conta uma mentira, fala que matou o ladrão. E aí aparece não só a polícia, como a imprensa e como muitos curiosos. Percebe você que o enredo, ele nada mais é do que um resumo do início, meio e fim do texto que você estiver analisando. É claro que nós podemos detalhar isso em introdução, como o início da história. Nós temos o clímax, que é o ponto mais alto da história, o mais emocionante. E nós temos o desfecho, que é como a história se encerra. Resumidamente, isto é um enredo, início, meio e final de um texto narrativo. Pensando em elementos da narrativa, pensando no DNA de um texto narrativo, nós temos que ter personagem. Não existe uma história em que não existam os personagens, mesmo que ele seja um. Então, observe que um texto narrativo ele tem que ter os 5 elementos. Ele tem que ter personagem, ele tem que ter enredo, tempo, espaço e o foco narrativo. Pensando em personagem, são aqueles seres que nos encantam, que nos alegram, que nos emocionam, criados pelos autores. Já que estamos falando em personagens, vamos falar também em foco narrativo. Foco narrativo é o tipo de narrador que nós vamos encontrar. Poderemos ter em primeira pessoa, quando ele é uma personagem, como é o exemplo dessa crônica que a gente viu. Podemos ter também em terceira pessoa, quando a história é contada por alguém que não faz parte da história, mesmo que às vezes possa ser um narrador onisciente, um narrador que sabe tudo que está na cabeça do personagem, mas ele em si não é persona, ele não é personagem, tá? Então, nós temos foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, ok, gente? E pensando nisso, nós temos tempo e espaço da narrativa. Vamos falar do espaço. Espaço é o lugar onde a narrativa acontece. Pensando nisso, nós temos a criatividade do autor. Os autores, eles inventam lugares incríveis, maravilhosos, ficcionais ou baseados na realidade. Eu gosto, por exemplo, de falar de Alice no País das Maravilhas. Olha que coisa incrível! O País da Maravilha, o País das Maravilhas, criado pelo autor de uma maneira surreal. Pensem vocês em Star Wars, Guerra nas Estrelas.
todo aquele espaço, aí também coincide seu espaço sideral, né? Mas criado, pensa em Senhor dos Anéis. Se você ouvir as narrativas do Senhor dos Anéis, os audiolivros, você vai entrar em contato com um mundo que a gente tem muito trabalho em imaginar como seriam esses espaços. E é muito interessante para a gente ouvir uma narrativa que nos leve para o ambiente. Nesse texto crônica, ele é muito curtinho, ele não detalha para nós como era a casa. A gente sabe que era uma casa que tinha um quintal. Então a gente tem que imaginar, não está detalhado ali. Mas se você pegar textos do realismo, do modernismo, você vai ver riqueza de detalhes, ou romantismo, Iracema, José de Alencar, algumas riquezas que faz a gente sentir muito perto da vida do personagem. E isso é incrível. Isso é espaço de uma narrativa. Não necessariamente vai ser espaço sideral, né? Como coincidentemente é do Star Wars, mas é onde os nossos personagens queridos eles vivem. E por último, nós vamos falar do tempo. O tempo é muito interessante de se estudar. Por quê? Nós temos o tempo cronológico, que é aquele que se aproxima de uma hora relógio, um ano específico em que aquela narrativa se passa, 1920, 80, ou um tempo futuro, imaginado, fictício, mas você tem uma data, mais ou menos, uma época. Já o tempo psicológico, ele vai, gente, para umas narrativas muito profundas também. Quando você está falando da mente do personagem, às vezes se passa um tempo da mente do personagem que você não sabe se está no presente, se está no futuro. Sonhos de personagens. No próprio Alice tem umas passagens que você não sabe se ela está sonhando, ou se é real, se ela é louca, se não é. O País da Maravilha realmente existe ou não. Então, esse tempo, essa brincadeira com o tempo, torna as obras literárias muito interessantes, muito maravilhosas. Então, são esses os 5 elementos da narrativa para a gente gravar, para a gente se apaixonar por esse tipo de texto. Então, uma história, ela tem uma trama, ela tem início, meio e fim, o tema, o assunto dela, que é o enredo, ela tem que ter personagem, ela tem que ter tempo, ela tem que ter espaço e ela tem que ter foco narrativo, tá? Por que que, por exemplo, uma reportagem ela não é um texto narrativo ali necessariamente? Porque ela conta sim algo, mas algo da vida real e é tudo verdadeiro ali, tá? Por que que uma receita não é? Porque a receita ela não tem enredo, porque a receita ela não tem espaço, ela não tem tempo. Então a gente vai por eliminação para poder identificar um tipo de texto, ok? Então, fechando com você, esses são os 5 elementos da narrativa: enredo, personagem, tempo, espaço e foco narrativo. Agora que nós estamos com esse conteúdo bem revisado, nós vamos fazer um pequeno exercício a partir do texto do Luiz Fernando Veríssimo. E vai ser assim, eu vou ler as questões, você vai construir as suas respostas, você vai registrar ou na sua máquina de braille ou no seu computador, da forma como você costuma registrar. Depois você vai dar uma pausa, construir certinho as suas respostas. Depois você vai dar play e ouvir a correção do exercício e ver se você está no caminho certo, o que você está precisando estudar mais. Pergunta número 1. O que acontece nessa narrativa? Então, quando o autor da pergunta ele fala o que acontece nessa narrativa, o que ele quer saber? Ele quer saber o enredo, né, pessoal? Então, nossa questão número 1, o que acontece nessa narrativa? Questão número 2. Em que época os fatos narrados se passam? Eles se verificam em um tempo cronológico ou psicológico?
o espaço de tempo em que os fatos se passam é longo ou é curto? Questão número 3. Onde acontecem? Esse local contribui para o desenrolar das ações? Questão número 4. Por que acontecem estes fatos? Por que que a história ela acontece dessa forma? O enredo ele tem um desfecho dessa forma, tá? Por que acontecem? Questão 5. Com quem acontecem? Qual é o personagem principal? E os secundários ou coadjuvantes? 6. Descreva características dos personagens. O que você consegue, mesmo num texto tão curto, gente, pensar que é característica das personagens que aparecem nesse texto? 7. Como acontece o desfecho da história? 8. Que sentimentos esta leitura desperta? Muito bem. Vamos agora para a nossa correção. Questão 1. O que acontece na narrativa? Isso eu já comentei até na aula, né, pessoal? Nós temos uma pequena história em que no começo, na introdução, a personagem escuta um barulho na sua casa e chama a polícia, mas ele é ignorado. E como clímax, nós temos que ele liga para a polícia e relata que matou o ladrão. E em seguida, chega em sua casa como desfecho a polícia, resgate, imprensa e muitos curiosos. Espero que você tenha acertado. Questão número 2. Em que época os fatos narrados se passam? Gente, quando o texto ele não tem data, não traz assim um registro muito preciso, principalmente no 6º ano, eles ficam meio perdidos assim, né? Com muitas dúvidas. Ai, professora, mas aqui não fala. Mas nós podemos falar, dizer que quando nós temos um texto como esse, em uma época em que há armas modernas, em que há helicóptero, em que há polícia, em que há viatura, em que há telefone, tudo isso, nós podemos dizer que é uma história que se passa em dias atuais, que não é uma história da pré-história, de tempos antigos. Nós podemos dizer que é uma época atual. E a pergunta diz: em tempo cronológico? Sim, em tempo cronológico, sim, porque não é um sonho, não é um devaneio. E esse espaço, ele é longo ou ele é curto? Nós podemos dizer que ele é curto, porque do tempo em que ele ouve o barulho e a polícia chega na casa dele com a imprensa e tudo mais, vamos dizer que passaram-se poucas horas, tá? Algumas horas. Então, algumas coisas no texto narrativo não vêm ali exato, por isso que não fazemos parte da ciência exata. Então, por isso que existe o termo interpretação de texto. Você tem que construir o entendimento do texto, tá? Questão 3. Onde acontecem? Na casa da personagem principal. Esse local ele contribui para o desenrolar das ações? Com certeza, pelo fato de ser a casa, a residência, é que há esse chamamento da polícia, pelo fato de ser uma residência, ele está dentro de casa, a polícia o ignora, e por acontecer o desfecho no quintal, você vê que chega muitos carros, helicópteros sobrevoando, por ser um ambiente aberto, é que tudo isso é possível. Então, o espaço é fundamental, tá? Próxima questão é a questão 4. Por que acontece tudo isso nessa história? Tudo isso acontece porque o cidadão ele é ignorado quando ele chama a polícia. E uma característica da crônica é fazer sempre uma crítica social. O que é uma crítica social? É reclamação de alguma coisa. Do que ele está reclamando? Ele está reclamando que às vezes
a polícia faz pouco caso do cidadão de bem ou do assunto do cidadão, tá? É isso que ele está querendo dizer nesse texto. É uma regra? Claro que não. Nós temos trabalho excelente feito pela polícia. Acontece fatos como esse? Sim, a crônica ela é baseada na realidade, tá, pessoal? Então, tudo isso acontece porque ele é ignorado. E quando ignorado, ele provoca a polícia e ele tem um retorno. E tudo isso torna o texto engraçado e interessante. 5. Com quem acontecem? Com a personagem principal, que é o narrador, tá? O narrador é a personagem principal, morador da casa, apesar de não falar nome nem nada. Os secundários nós sabemos que são os policiais, são os profissionais do resgate, os profissionais da imprensa e os curiosos, coadjuvantes, né? Questão 6. Descreva no quadro as características de cada personagem. Muito cuidado com esse tipo de questão, que é mesmo para assustar, mas não tem que ter medo de nada. O texto ele não é detalhista, hein? Era um homem alto, de cabelos castanhos, ou o ladrão era gordo, fraco, forte, não fala nada disso. O que a gente pode dizer? Que características psicológicas nem sempre vão ser físicas, psicológicas dessa polícia. A polícia ela é displicente. O policial não atende a contento o cidadão. Esse cidadão, ao mesmo tempo, ele é temeroso, né? Ele tem medo do ladrão. Ele é esperto, tá? Porque ele provoca a polícia. Ele é inteligente. Nós podemos dizer que ele provoca a polícia de uma maneira inteligente. E o ladrão, assustado. É um pouquinho só que fala de personagem, de característica nesse texto, tá? Então, não se apavorem com essa questão. Eu vou ter que inventar, não está falando detalhes. Pensa nas características psicológicas, descubra, seja investigativo ao ouvir um texto, tá? Próxima questão. Como acontece o desfecho da história? Como que a história se encerra? Se encerra com toda a polícia ali na casa dele, a imprensa e tudo mais, prendendo o ladrão na hora ali, pegando ele saindo dali, preso. Isso é o desfecho, tá? E questão 8. Que sentimentos esta leitura desperta? Muito cuidado com esse tipo de questão e eu gosto muito dessas questões porque elas são provocativas. Quando o aluno lê a palavra sentimento, ele já pensa que é amor, que é paixão, às vezes tem aluno que pensa isso, mas não necessariamente. Provoca na gente bom humor, provoca na gente a ironia, provoca na gente uma criticidade, uma inteligência de pensar e refletir. Realmente, a polícia às vezes acontece isso. Isso acontece na nossa sociedade, né? Ninguém às vezes dá bola para o cidadão de bem. Então, gente, que sentimentos essa leitura ela desperta? O bom humor, o riso, o sentimento crítico. É isso que essa leitura desperta na gente. Por isso que Luiz Fernando Veríssimo é muito inteligente na construção dos seus textos e você pode pesquisar muitos áudios de texto dele na internet para você estar ouvindo e dando boas risadas e apurando esse seu senso crítico, ok? Gente, essa foi a nossa pequena revisão sobre os elementos da narrativa. Fecha comigo. Enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Ok? Muito bem. Eu espero que você tenha absorvido bastante coisa. Dúvidas disponível no e-mail leiridossantos@gmail.com, tá? Tá na descrição do vídeo e eu vou soletrar para que você possa com certeza anotar e enviar suas dúvidas caso você tenha alguma, ok? Leire então L E Y R E D O S S A N T O S @gmail.com.
leire2santos, vai ficar 2 S, você vai ver aí, @gmail.com. Ok, gente? Deixe seu joinha, conte comigo e até a nossa próxima aula.